Pessoal, vamos estar olhando agora reagente limitante e reagente em excesso, ok? Então, eu botei aqui duas definições para a gente ter uma noção do que é isso. O reagente limitante na reação é o que determina o rendimento máximo do produto. Se o reagente limitante acabar, a reação para. É ele que determina o andamento da reação. Se ele acabar, ele limita a reação. Se ele acabar, a reação para. Tá? Reagente em excesso é o que está sobrando. O nome já diz, né, pessoal? Reagente em excesso, está sobrando. Ele está sobrando na reação, ou seja, está em maior quantidade. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, eu tenho um exemplo aqui bem básico, mesmo. Uma reação de neutralização. A gente já viu isso lá nas reações químicas, tipos de reações químicas, e a gente viu em funções, né? O que é ácido, o que é base, o que é sal, né? O que é óxido, né? Então, isso aí já é passado pra gente. Quem esqueceu, quem não lembra mais, volta lá nos vídeos anteriores, tá? Reações químicas e tipos de reações, que aí você dá aquela clareada aí, dá aquela relembrada nesses itens, tá? Que aquela matéria, aquele tipo de conhecimento é muito importante para a gente estar usando aqui na estequiometria. Porque nem sempre a reação vai ser dada, então você tem que produzir a reação. Aí você tem que ter noção do que é análise, o que é síntese, o que é deslocamento, o que é neutralização, ok? Assim também como você vai ter que ter a noção do que é uma base, o que é um sal, o que é um óxido. Ok, pessoal? Então, vindo aqui para o nosso exemplo, eu tenho uma reação de neutralização, como eu já falei, e eu tenho um ácido reagindo com uma base, dando como produto sal e água, tá? Então, eu peço o seguinte, eu pergunto, né, na questão seguinte, se eu inserir 50 gramas do ácido, reagindo com a base, quanto ficará em excesso? Quem ficará em excesso? A base ou o ácido? E quanto? Então, aqui do cantinho eu tenho os dados aqui de quanto que pesa cada elemento, ok? Então, vamos fazer essa questão. Essa questão é uma questão clássica. Vou dizer que é quase que sagrada nos concursos por aí que está em química, tá? E é uma questão clássica e uma questão bem fácil de ser resolvida. Então, vou trocar aqui de cor da minha caneta. E vamos iniciar o seguinte, pessoal. Agora a gente já está falando não de uma coisa pequena, de uma molécula só. A gente está falando de uma reação. Então, nessa reação a gente tem vários aqui, componentes, tá? Eu tenho 4 componentes aqui. E no meio da minha reação. E eu preciso saber, a primeira coisa que eu preciso saber é quem a questão se refere, para eu não perder tempo calculando a massa molecular de todos e só usar 2. Então, eu preciso saber a quem a questão está se referindo. Então, a questão está dizendo que ela inseriu 50 gramas do ácido reagindo com a base. Então, a questão está se referindo do ácido e da base. Então, eu só vou ficar aqui, no meu reagente. A questão nem cita produto. Então, vou esquecer o sal e a água e vou trabalhar só com ácido e com a minha base. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular quanto que pesa cada elemento, né? Cada questão, cada elemento aqui. Antes de tudo, eu preciso saber se a questão está balanceada. Pessoal, professora, eu não sei balancear a reação. Volta nas questões de balanceamento que eu ensino. Por quê, pessoal? Tem que saber balancear.
Se você não souber balancear, você vai errar todo o seu cálculo estequiométrico. Então, o balancear é a base da estequiometria, tá bom? Então, tem que saber balancear, ok? O que é balancear, professora? A gente volta lá no primeiro período, pessoal. Primeiro trimestre, que a gente estudou o quê? As leis ponderais. A lei de Lavoisier, pessoal. A lei de Lavoisier, lei de Proust, tá, pessoal? Então, lei de Dalton, o que eu tenho no meu produto, no meu reagente, eu vou ter no meu produto. Na natureza, nada se cria, nada se elimina, né? Tudo se transforma. Então, pessoal, volta lá nos vídeos, porque a lei de Proust, a lei de Lavoisier está bem viva na nossa estequiometria aqui. E saber balancear é a base do cálculo estequiométrico, tá? Então, por quê? Porque uma equação, uma reação mal balanceada, você erra todo o seu cálculo, tá? Você carrega o seu erro até o final da sua resposta. Ok, pessoal? Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ver se essa reação aqui está balanceada. O que é balancear? É tudo que eu tenho no meu reagente, eu tenho que ter no meu produto, ok? Reagente. E aqui é o meu produto, ok? Então, hidrogênio, eu tenho um hidrogênio e um hidrogênio na base, no ácido na base. Então, tem 2 hidrogênios. No produto, o hidrogênio tem aqui, ó, 2 hidrogênios. Então, ok, hidrogênio está balanceado. Vamos olhar para o cloro. Eu tenho um cloro no meu reagente. Eu tenho que ter um cloro no meu produto. Ok, tem um cloro aqui no meu produto. Então, o cloro está balanceado. Vamos para o sódio. Eu tenho um sódio no meu reagente. Ok. E um sódio também no meu produto. Então, está balanceado também. E, por fim, o oxigênio. Eu tenho um oxigênio no meu reagente. E tenho um oxigênio no meu produto. Então, a reação, ela está balanceada. Ok? Verifiquei, a reação está balanceada, agora eu vou fazer os meus cálculos, ok? Agora sim eu começo meus cálculos estequiométricos. Ok, pessoal? Deixa eu apagar isso aqui para a gente começar a fazer a nossa estequiometria. Então, eu estou dizendo o seguinte, eu disse que eu inseri nessa reação 50 gramas do meu ácido para reagir com a minha base. E eu estou perguntando entre o ácido e a base, quem vai ficar em excesso e qual é a quantidade desse excesso. Tranquilo, pessoal, a reação vai permear entre os meus reagentes, ácido e base. Até porque no meu produto eu não tenho ácido e base. No meu produto eu tenho sal e tenho água, tá? A gente pode até discutir que a água é um ácido, tal, a gente pode até discutir, mas não vem o caso aqui nessa questão, tá? Então, a primeira coisa que eu vou saber é calcular a massa molecular. Vamos calcular a massa molar do ácido e a massa molar da base. Então, vou pegar aqui o HCl. Então, vai ser, eu tenho de hidrogênio, eu tenho 1, tá? Eu tenho um hidrogênio, né? Aqui na frente, quando não tem nada, é 1. Ó, tudo 1. A reação está de 1 para 1, tá? Então, um hidrogênio, quanto que pesa o hidrogênio? Já botei aqui os dados, ó, os dados aqui. Já tá aqui os dados. 1 grama, então, o hidrogênio pesando 1 vezes 1, 1. O cloro, eu tenho um cloro, quanto que pesa um cloro?
35,5. Então, 1 vezes 35,5 vai ser 35,5, ok? Então, no ácido eu vou ter aqui, agora eu vou fazer a soma, 35,5 mais 1, 36,5 de HCl. Então, HCl eu tenho 36,5 para 1 mol, tá? Tá aqui. Agora eu vou calcular da base, NaOH, ok? Então, vamos começar com o sódio. O sódio, eu tenho um sódio. Quanto que pesa um sódio? 23. 1 vezes 23, 23. O oxigênio, eu tenho um oxigênio. Quanto que pesa um oxigênio? 16. Então, 1 vezes 16, 16. E o hidrogênio, eu tenho um hidrogênio. Quanto que pesa um hidrogênio? 1. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. Então, fazendo essa soma aqui, 23 mais 16, mais 1, eu tenho 40 gramas. Então, na minha base, ela pesa 40 gramas. Então, 1 mol da minha base, eu tenho 40 gramas, ok? Então, deixa eu só levantar aqui um pouquinho. Pronto. Aí. Agora, deixa eu só mudar aqui de cor a caneta. Então, vamos lá. Pessoal, 1 mol de ácido pesa quanto? 36,5 gramas. 36,5 gramas, ela reage com 40 gramas de NaOH, da minha base. Ok? Quanto que a questão está pedindo para eu inserir? 50. 50 gramas de ácido vai me dar quanto de base? Não sei, vou calcular. Quando eu não sei, eu chamo de X. Ok, pessoal? Conseguiu visualizar agora? Ficou mais claro? Então, agora é só a regrinha básica de 3. X vezes 36,5 igual 40 vezes 50, que é a multiplicação aqui, ó, cruzada, tá? Esse 36,5 está o quê? Multiplicando, vai para lá dividindo. Então, X é igual a 40 vezes 50, tudo isso dividido por 36,5. X vai me dar 40 vezes 50 dividido por 36,5. Olha, vai me dar 54,8,7. Pronto, 54,7 gramas de quem, pessoal? De NaOH, ok? Essa é a estequiometria. Então, se eu inserir 50 gramas do meu ácido, eu preciso de 54,7 gramas, ok? Aí ele está perguntando o seguinte, quem ficará em excesso? Pessoal, tranquilo. Reagente em excesso. Vou botar um reagente em excesso. Preste atenção. 50 gramas do meu ácido reage com quanto de base? Reage com 54,79, que deu 79, tá? Gramas de base. Mas quanto que eu tenho na minha reação? Quanto que a gente calculou aqui na reação? Ó, eu tenho quanto? 40. Então, eu só tenho 40 gramas. Então, 54,79 menos 40 igual, ó, menos 40 igual 14,79 gramas de NaOH. Então, pessoal, quem é que está em excesso? HCl está em excesso.
ok? O HCl está em excesso. Quanto? O HCl está em excesso em 4,79 gramas. Por quê, pessoal? Falta 14,79 gramas para inserir. Falta 14,79 gramas de base para poder reagir com isso aqui, ó, de ácido, tá? Então, o ácido ele está em excesso, tá? Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Quem é o reagente limitante? E o reagente em excesso? Em excesso a gente já achou que é o ácido. E o limitante? Se o ácido, a gente está falando de reagente, se o ácido está em excesso, lógico que a base vai ser o reagente limitante. Então, reagente limitante é NaOH. Por quê? Porque ele vai ser consumido mais rápido, tá? Quando ele acabar, não vai ter mais reação. Ou seja, não tem mais com quem o ácido reagir. Aí para a reação, ok? Ele é o reagente limitante. Ele é o reagente que está em menor quantidade, ok? Tranquilo, pessoal? Bem tranquila essa questão, hein?